vamos para a palestra da OnScorn. Então, o título é O Seu Wind, mais módulo, mais sustentável. E nós teremos 2 palestrantes, o Bruno Varandas, que é gerente de vendas América do Sul, e o Rafael Regatieri, que é líder técnico global. Então, nós estamos colocando os palestrantes agora no ar. A palestra vai ser remota. Oi, tudo bem? Oi, Simone, bom dia, tudo bem e você? Tudo jóia. Um prazer ter vocês conosco, mais uma apresentação da Owens. E nós vamos disponibilizar o teu PPT para que você comece, então te desejo uma excelente palestra. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, Simone, pela oportunidade. Legal. Bom, pessoal, quero agradecer mais uma vez aí pela oportunidade de a gente estar falando aqui um pouquinho sobre compósitos, né? Ainda mais inserido nesse contexto de energia renovável. E ainda mais agora, depois dessa apresentação do Sandro, super bacana e animadora. Então, para a gente é sempre um prazer. Se puder passar para o próximo, por favor. Então, como a Simone comentou, hoje eu e o Rafa, a gente vai estar aqui conversando um pouquinho com vocês sobre o que a OnScorn tem feito para este mercado de energia eólica e o que a gente vai fazer ainda para o futuro, né, para continuar suportando esse crescimento exponencial que a energia vem tendo, né, no mundo e também principalmente aqui no Brasil. E para a gente ditar um pouquinho o tom da conversa, daquilo que a gente gostaria de apresentar, se fosse possível, eu ia pedir para passar um vídeo que a gente fez relacionado a esse tema sustentabilidade. Future. Do we rise to the occasion? Overcome the odds? Most importantly, do we go it alone? All come together to find a solution. We're here to help you build a greener, more efficient world where cities, agriculture, manufacturing, education, and communities all come together to contribute to a better quality of life. Creating this reality calls for innovative, cost-effective, clean energy solutions. It requires lighter, stronger, sustainable materials. Because as the world and climate continue to change, we must too, working together to make the impossible possible. It's how we power now. Perfeito, muito obrigado. A gente pode voltar na apresentação, depois a gente disponibiliza um link, né? A gente tem toda uma ação muito voltada para essa questão de sustentabilidade, então vocês vão ver bastante material muito específico para essas aplicações. Pode passar para o próximo slide, por favor. E mais um. Okay. Bom, então como vocês puderam ver, né, essa questão de sustentabilidade é algo que a gente acredita bastante, né? A OnScorn, ela está entre as 10 empresas com maior capacidade sustentável instalada, que abastece as nossas operações. Isso acontece tanto nos escritórios como em operações produtivas também. E isso nasceu lá atrás, né? Como vocês podem ver nessa foto, essa foto é bem icônica, ela mostra a primeira exposição feita pela OnScorn lá na década de 30, né? E essa paixão que a gente carrega desde aqueles tempos, né, sobre materiais, ciência dos materiais e compósitos, ela deu todo o suporte para a gente chegar até aqui, né, evoluindo os materiais e contribuindo com o crescimento das indústrias. Pode passar para o próximo, por favor. Então, né, por mais de 85 anos, né, a OnScorn foi fundada em 38, por mais de 85 anos a OnScorn ela vem criando diferentes tecnologias de vidro e também aplicações diferentes, né? Então a gente cria um produto e também a gente consegue criar algumas aplicações, né? E vale lembrar que quando o OnScorn veio para o Brasil no final da década de 60, além da produção de vidro, do forno, a gente também trouxe uma divisão que fazia produtos acabados. Então a OnScorn também conseguiu contribuir com o desenvolvimento de tubos. Ontem a gente teve algumas apresentações sobre infraestrutura bem legais, e então a OnScorn ela sempre participou do produto e das aplicações. E isso não foi diferente para o mercado eólico. Então, peço, por favor, passar para o próximo. Então, né, uma das invenções que a gente tem mais orgulho foi a criação do vidro de alto módulo, né? É muito comum a gente ter na indústria o vidro padrão, o vidro ECR, Advantex, só que a gente, lá no começo dos anos 2000, a gente criou, então, o vidro de alto módulo, né? E o vidro de alto módulo, ele permitiu com que as pás eólicas ficassem maiores, mais leves. Isso ajudou
os designers, né, que eles conseguissem criar essas estruturas gigantes que a gente vê hoje. E isso tem uma conexão direta com o custo de energia que o Sandro estava explicando agora há pouco, né? Então, essa evolução de materiais conectada com a evolução dos equipamentos, novos designers, pás maiores, mais leves, contribuiu para que o preço da energia ficasse mais competitivo, né? Então, isso transformou a indústria, fez com que nos últimos anos a gente saísse aí de pás de 30 metros para pás de 80 metros, né? Inclusive, tem alguns casos já de pá até 107 metros. Bem provavelmente, né, como o Sandro comentou do mercado offshore, esse tipo de equipamento deve estar vindo para o Brasil aí num curto espaço de tempo, né? E vale lembrar que isso daqui é um projeto em conjunto, né? Então a gente cria parceria com os nossos clientes, a gente orienta eles na adoção dessas novas tecnologias, e aí a gente consegue abrir um caminho aí para essa nova era cada vez mais competitiva da energia eólica. Deixa eu passar para o próximo, por favor. Bom, e o que acontece? A corrida não termina aqui, né? Esse mercado é um mercado que ele passa por constante evolução, né? As demandas são sempre novas, a competitividade do mercado, as exigências do consumidor, né? Então, para que as pás eólicas do universo eólico continue crescendo, isso é extremamente necessário o desenvolvimento de novos materiais e também processos, né? E o mais importante, que esse crescimento, esse desenvolvimento, ele tem que ter um balanço entre performance e sustentabilidade, né? Tem um amigo ontem apresentou e falou bastante sobre isso, né? Como você cresce, mas ao mesmo tempo você se torna mais sustentável. E o Rafa depois vai apresentar muito bem essas novas linhas de produtos que a gente tem, né? Então hoje a gente está aqui para apresentar para você como que a gente tem liderado essa evolução, essas novas gerações de vidro e como que isso se aplica nesse segmento. Aí eu peço, por favor, passar para o próximo. Só que aí, né, antes de falar um pouquinho sobre produtos, né, como que esses produtos vão a contribuir para o crescimento contínuo do mercado eólico, a gente trouxe aqui alguns dados para contextualizar um pouco, né, qual que é a importância dos materiais compósitos, né, dessa nossa indústria no mercado eólico, né. Como vocês podem ver, apesar de ser uma figura até um pouco pequena assim, mas a turbina eólica é uma estrutura extremamente complexa, né. E os compósitos, eles são aplicados em grande escala nessa estrutura, né? Principalmente nas pás, né? No caso aqui, a gente destaca como um rotor. Rotor é o conjunto das três pás, né? Que são chamados de set também, né? E a aplicação de compósitos, ela acontece também em outros acessórios, como as nacelles, que é a carenagem, o hub e o spinner. E também existe já alguns estudos aí de aplicação de compósitos nas torres, né? Ontem a gente também teve uma apresentação sobre vergalhões de fibra de vidro, o famoso rebar. Então isso pode ser um grande aporte, um grande suporte para as aplicações em torres. E no caso da nacelle, né, só por uma questão de custo aqui para a gente explicar, quando a gente olha o custo de uma turbina, 20% do custo é o conjunto das três pás, o rotor. E aqui a gente fala que 33,5% do custo é a nacelle, porque não é somente a nacelle, a carenagem, mas também todo o equipamento que está ali dentro, o gerador de cada OEM. Então, por isso que ele tem essa representatividade. E aí, quando a gente destaca e traz a questão do rotor, né, que é o conjunto dessas três pás, é importante também mencionar a importância dos materiais dentro dessa estrutura, né, dentro da estrutura da pá eólica. Isso pode variar um pouco, porque existem inúmeras tecnologias, existem pás utilizando diferentes materiais, mas na média, os materiais, as matérias-primas, elas representam 50% do custo de uma pá eólica. Então, por isso, da importância de a gente continuar sempre trabalhando e evoluindo as matérias-primas, né, que são utilizadas, porque isso vai ajudar com que a pá fique mais leve, vai ajudar com que a pá continue crescendo e também vai ajudar no custo de fabricação, porque cada custo que você consiga reduzir numa produção de uma pá eólica tem uma conexão direta no custo da energia, no custo daquela turbina, o que vai sempre estar ajudando esse mercado a estar cada vez mais competitivo. E por que a OnScorn, né, tem dedicado tanto esforço, recursos, temos 5 centros de pesquisa, temos um time focado em wind, porque a representatividade de reforços dentro desse universo eólico é muito grande também, né? Então, hoje, dentro de um custo de uma pá, 40% são reforços, em grande escala, fibras de vidro de alto módulo, e também existe aí a chegada do carbono, né? Só que a gente vai depois estar explicando um pouco melhor da nova geração de vidro e como que isso consegue balancear na utilização dos carbonos.
por favor, no próximo. E aqui até criando também uma conexão do que foi explicado pela Abeólica, né? Como a gente viu, a energia eólica cresceu muito nos últimos anos aqui no Brasil, teve um suporte muito grande da organização, dos OEMs que acreditaram no mercado, vieram para o Brasil, mas no final você precisa ser competitivo. E como é que a gente consegue ser competitivo, né? Para o investidor é muito importante a questão de custo, né? E como que ele mede isso, né? É o famoso LCOE, o Levelized Cost of Energy, né? É o custo da energia, o custo de gerar a energia. E como é que isso é calculado, né? Eles vão lá, eles vão medir qual que é o custo fixo, qual que é o CAPEX necessário para você implementar um parque eólico, e aí eles vão dividir aquilo pela geração estimada que aquele parque vai gerar e vai somar com todas as despesas de operações, né? E por que os materiais, a ciência dos materiais é tão importante, né? Porque o que a gente vai contribuir? Redução do custo da geração de energia. Por quê? Né? Os equipamentos, eles vão... Uma vez que você tem um material com desempenho melhor, você vai conseguir uma pá de maior tamanho, uma pá mais leve, isso vai fazer com que o custo da energia nessa equação, ela fique menor. Então, os produtos vão contribuir, sim, com a redução do custo do equipamento, vai melhorar a eficiência da energia daquele parque, e os materiais que a gente vai apresentar aqui hoje, é o ponto 3, a gente também vai conseguir melhorar bastante a rigidez, que é de extrema importância nesse mercado de energia eólica, onde a gente tem essas pás aí de quase 80 metros. Por favor, para o próximo. E aqui contextualizando um pouco essa questão do LCOE, da redução do custo, e como que os materiais já impactaram essa indústria, né? Então, a gente trouxe um case aqui, onde o custo de geração de energia estava na casa dos $58, né, ali em 2017, e a evolução que os equipamentos tiveram desde então vai nos levar para uma redução aí significativa até o ano que vem, né? Então a gente já estima que o LCOE dos parques eólicos, considerando as novas tecnologias de turbina, já vai estar na casa aí de uns $38. E como é que a gente consegue ver essa redução cascateada aqui, né? O grande impacto foi no aumento do rotor. Então, o rotor ele aumentou numa média de 15%. E como que a gente conseguiu fazer o aumento do rotor, do diâmetro do rotor? Aplicando novos materiais. Vidros de alto módulo contribuíram com uma pá maior e mais leve, e isso teve um reflexo direto no custo da geração de energia. Uma vez que você tem um equipamento mais leve, você tem uma estrutura de torre que comporta o peso e você consegue fazer uma torre maior. Então, as torres aumentaram de tamanho, e isso também teve uma influência direta na redução do custo de geração de energia. E aí depois a gente vem por questões mais de eficiência, novos equipamentos, novos sistemas de controles, né? Isso é algo que vem evoluindo também constantemente, que também tem uma influência. Mas aqui a gente sempre destaca realmente o crescimento das turbinas e como que os materiais têm contribuído e como que isso faz com que a energia reduza. E para explicar como é que a gente vai continuar suportando esse crescimento contínuo com os novos produtos, eu chamo o meu amigo Rafael aqui para explicar um pouco dessas linhas novas que a gente está desenvolvendo. Bom, pessoal, bom dia a todos. Como o Bruno falou, a questão da inovação está no DNA da OnScorn. A gente tem paixão por ciência dos materiais e eu achei muito legal a estrutura que a gente pôde colocar hoje para mostrar para vocês que tudo que é feito em relação a materiais é para resolver os problemas e os desafios que a gente tem para ajudar a nossa indústria a crescer. Acho que até o timing e a maneira como foi colocada, montada a apresentação hoje com a apresentação do Sandro, antes trazendo do mercado, de como estamos crescendo, com as informações aí que o Bruno trouxe, fazendo essa excelente definição do que é o LCOE, né, e onde a gente pode atacar para melhorar isso, vão fazer todo o sentido com os produtos e os materiais novos que a gente quer apresentar para vocês aqui hoje. Né? Então, retomando só um pouquinho do conceito que o Bruno trouxe, ele falou que aumentar o diâmetro do rotor é muito importante para nossa eficiência, porque isso aumenta a área de vento que vai ser captado, vai melhorar a eficiência do gerador como um todo, e tudo isso tem a ver com o que o Sandro trouxe um pouco mais cedo para a gente, falando das velocidades e qualidade do vento também no Brasil. Tudo isso influencia o design, né? O design para ficar cada vez
mais otimizado para o tipo de uso que a gente vai ter, principalmente aqui nos excelentes ventos que o Brasil tem para a gente, né? Então, a gente viu ali entre qual que é a grande importância do material para ajudar ali no LCOE. Então, é ajudar a gente poder ter rotores maiores, pás mais longas, mais leves e mais resistentes, né? Toda vez que o engenheiro ouve falar a palavra mais resistente, ele vai perguntar mais resistente a quê, né? E o primeiro ponto, que é o principal aqui para falar mais resistente, é maior rigidez. Isso quer dizer maior módulo elástico, né? Então é o que a gente consegue ver aqui já no próximo slide, que é o vidro H2, tá? O vidro H2 da Owens Corning é o vidro de segunda geração de vidro H, e ele já está disponível no mercado nessas três formas que a gente está apresentando aqui para vocês. O vidro em si, né, a bobina, o que a gente chama de Ultra Blade, que é o uso do vidro H em tecidos técnicos, que é a principal maneira de se utilizar e se construir pá hoje, e o Ultra Spar, que é o produto de vidro H2, sendo utilizado como pultrusão, na forma de pultrusão, para ser usado direto na fabricação das pás eólicas. Isso trouxe também um salto tecnológico e de design muito grande para os designers, né, e para o uso do mercado. E a Owens Corning já está prestes e pronta para fornecer também a solução já de Ultra Spar do material pultrudado globalmente. Tá? Já temos essa linha de produção na China e dentro em breve teremos em outros lugares do mundo. Então estamos prontos também para começar a suportar o mercado já com essa tecnologia para os OEMs e grandes montadores de pá. Tá? Apresentar um pouquinho agora no próximo slide as propriedades principais do Ultra Blade, do Ultra Spar e do vidro H em si. Então o grande salto tecnológico, como comentei com vocês, foi no módulo elástico, tá? Então vocês podem ver aqui que o vidro, né, aqui é a maneira que a gente mede a fibra de vidro por Sonic módulos, né, que é a melhor maneira de se medir a propriedade de fibras de vidro, a gente chegando a 91 GPa. E quando a gente faz os testes de ITS, que é o impregnado, a gente tem valores inclusive superiores a isso para fazer os cálculos. Para o Ultra Blade e Ultra Spar, os dados são relacionados aqui para um certo nível de fibra resina. Então, para 55% de fibra resina, que é o que normalmente é o target dos designers para se fazer um Spar Cap usando o tecido, a gente chega a 51 GPa de módulo nesse laminado. Tá? E para o Ultra Spar, qual que é a grande vantagem de se usar a pultrusão? A primeira vantagem é que a gente consegue alinhar muito bem as fibras, no sentido que elas vão sofrer os esforços. Tá? E o outro ponto que é muito rico é que a gente consegue otimizar muito bem o fator de fibra resina. Então você consegue ter um laminado muito rico e muito bem orientado com as fibras, que joga a propriedade mecânica ainda mais para cima do potencial que poderia ter um uso como um tecido, né? Não tem crossfiber, é 100% alinhado, e a gente consegue ter valores e alcançar até 63 gigapascal de módulo, fazendo laminados com 70% de razão para fibra no volume, tá? Todos esses resultados, esses testes, eles foram feitos em laboratórios acreditados pela DNVGL. DNVGL é o organismo que certifica e dá o selo inclusive para os fabricantes, né, da pá em si, né, os designers, e como toda a cadeia, os Tiers 1 e Tier 2 principais, que estão relacionados aí na cadeia produtiva, e são eles que certificam e dão um ok para o uso de uma pá eólica em campo, né. Hoje os requisitos são que uma pá tem que ficar em operação por 20, 25 anos. Então, para vocês terem uma ideia de quão rígido e quão criteriosos são os critérios da GL e quão criterioso é esse mercado para podermos fornecer isso, né? Então, além dessa informação sobre o H2, que a gente gostaria de trazer para vocês hoje, que é uma solução que está pronta no mercado, né? A gente gostaria também de usar a oportunidade da palestra de hoje para mostrar para vocês o nosso vidro da próxima geração, que é chamado de H3. Então, com o H3 a gente vai ter ainda mais melhor resposta mecânica, maior módulo
e vamos poder suportar muito melhor os designs e os desafios do futuro. Tá? Qual que é a grande diferença do H2 para o H3? Toda a ciência está na nossa formulação do vidro. Tá? Então ele já foi desenhado pensando para as próximas gerações, para os próximos desafios da próxima década. Né? A gente vai conseguir com isso mais módulo, então podemos ainda mais suportar esses desafios e termos pás ainda mais longas e mais leves. E a performance já foi provada ser estável. Então aqui uma tabela rápida, né? A gente já trouxe dados muito legais sobre o H2 e aqui fazendo o comparativo do que vai ser o H3. Então o módulo da fibra acima de 95 gigapascal e módulos de laminados acima de 100 gigapascal. Isso vai ajudar toda a indústria a ser mais competitiva, poder usar cada vez menos carbono, ter um levelized cost cada vez menor, para a gente poder ter mais e mais instalações de energia eólica, aumentando o percentual de energia renovável na matriz energética, não só do Brasil, mas do mundo, né? Para que a gente possa fazer essa transição o mais cedo possível e ajudar o nosso planeta a ser mais sustentável. Mais gráficos comparativos para vocês entenderem a evolução e onde a gente está chegando com ciência dos materiais, né, através de reforços e fibra de vidro. Né? Então, o vidro H, que é hoje largamente usado por todo mundo, a escala em que ele está em relação ao Ultrablade, uso de tecidos na casa dos 48, e onde a gente vai chegar aqui dentro dos próximos anos com o uso do H3, e a mesma coisa para o uso do Ultra Spar. Por que a Owens Corning está investindo também, né, na forma pultrudada da fibra de vidro? Né? Porque isso também é uma otimização de peso e de uso para, né, ter esse aumento da tecnologia, conseguir tirar cada vez mais, extrair mais das tecnologias de vidro e de compósitos. Né? Então a gente captura essa tendência junto com os designers, né, para fazer essas pás mais longas e mais leves, e agora a gente também, dentro em breve, vai ter essa capacidade produtiva do pultrudado em si, não só do vidro. Trazer um pouquinho para vocês do que, como a gente vê o futuro para essas aplicações. Então, nós já estamos trabalhando, nossa equipe de engenharia global já trabalha muito próximo com os designers para esse design e suporte técnico de como a gente vai usar esse material no futuro. É uma coisa que já está acontecendo. Né? Estamos muito próximos de ter as amostras de produto em grande escala para testes reais, né, em larga escala para pás, alguns já acontecendo inclusive na China. E dentro em breve, após toda a regulamentação e qualificação dos produtos, teremos os produtos disponíveis para todos os lugares do mundo. Quem quiser e tiver a curiosidade ou necessidade de usar para ser competitivo, nós teremos essa capacidade de fornecimento para o mundo todo. Tá? Bom, além dos desenvolvimentos de produtos que vão nos ajudar na cadeia a ser mais eficientes, a Owens Corning também já pensando de maneira muito forte na sustentabilidade. Né? Então, se a gente trabalha com esse mercado de sustentabilidade, nada mais justo do que também ter metas muito agressivas em relação à sustentabilidade. Tá? Então, aqui é uma descrição breve de quais são as nossas metas para 2030. Então, a redução dos gases de CO2 nas nossas operações em 50%, tá? Nos próximos anos. Continuar puxando, no outro slide ainda, por favor, perdão. Continuar puxando para ter zero waste, né? Zero resíduos para serem mandados para aterro. Então, estamos trabalhando muito forte com os nossos fornecedores e clientes para criar uma economia circular sustentável. E o que a gente pode falar com muito orgulho é que estamos muito próximos de trocar 100% do uso da nossa eletricidade para energia renovável. Tá? Alguns exemplos mais concretos de ações no próximo slide. Né? Falando um pouco mais em detalhes sobre esse nosso orgulho de ter 100% da nossa eletricidade já de fontes renováveis. Né? Se a gente pensar que só no negócio de roofing insulation, que é um outro negócio da Owens Corning, a gente tem já mais de 2 bilhões de dólares de negócios sendo impulsionados por esse tipo de eletricidade renovável. Né?
60% de toda a eletricidade que a gente usa nas nossas plantas e escritórios nos Estados Unidos já são de fonte renovável. E aí, falando das operações de wind, 100% da eletricidade usada nas operações da nossa planta e laboratório na Bélgica já são de energia renovável. E assim como agora até o fim do ano será na nossa planta da Espanha. Tá? Isso não fica limitado apenas à Europa, à China ou Estados Unidos, né? Quando a gente fala desses valores de 100% de eletricidade, as metas também incluem Brasil e Índia, e a gente está muito, muito próximo de atingir essas metas até antes de 2030, aí, que é o nosso objetivo principal. E aí a gente falou de economia circular, e um projeto muito forte que a gente tem junto com outros grandes parceiros e players da cadeia para criar essa economia circular é o projeto da Pá 100% reciclável. Então a gente é envolvido nesses consórcios e temos o desenvolvimento dos produtos prontos para isso. Então tudo que a gente apresentou hoje do H2 e o H3 estarão prontos para a Pá 100% reciclável. Pessoal, é isso por hoje. É assim que a Onscorn está contribuindo para o futuro da energia eólica, pensando em sustentabilidade. E agradeço novamente aí a oportunidade, e se tivermos tempos para perguntas, estamos à disposição. Muito obrigado novamente a todos. Bruno e Rafael, a gente que agradece. Muito boa apresentação, lançamento, assim que a gente gosta, muita coisa nova. E é lógico que já veio uma pergunta falando aí da putrusão, né? Então, a pergunta é um pouquinho mais completa. A ONS tem fábrica no Brasil para manufatura de fibras, tecido e putrusão? Acho que vale aí um esclarecimento. Certo. Então, muito boa pergunta, é legal a gente falar disso. Então, para as fibras, nós temos o nosso forno em Rio Claro, assim como a planta de tecidos. O forno do Brasil, ele é para o vidro Advantex, então é o vidro E, que a gente tem essa capacidade produtiva. A nossa planta de tecido consegue manufaturar tecidos de qualquer tipo de uso de vidro, então a gente pode trazer de qualquer lugar da nossa cadeia produtiva global para fazer essa fabricação de tecidos. E a linha de pultrusão específica para o UltraSpar, a gente ainda não tem ela no Brasil, é o que a gente tem em plano para instalação já para o ano que vem, buscando sempre as parcerias com os clientes, né, e o usuário final. Tá. Só completando a nossa linha de... Perdão, Simone, mas só completando, né, a nossa linha de pultrusão, ela está instalada no nosso forno de Wuhan, na China. Então, na China, a gente já começou a fazer venda dos spar caps das pás eólicas pultrudados. E, então, a gente está em fase de teste, e assim que comprovado todos os resultados, é isso que o Rafael comentou, a gente começa a expandir para outras unidades. Ótimo, porque uma outra pergunta era a expectativa, né, da UltraSpar para a América do Sul. Vocês mencionaram, então, 22, certo? Para ter localmente a produção, sim, 22, tá. Mas se o pessoal já tiver a necessidade de negócio e quiser já fazer algum tipo de teste, já em escala industrial, a gente já tem disponibilidade. É só trazer da nossa linha produtiva lá da China, como o Bruno falou. Então, o material para o H2, o UltraSpar H2, já está disponível para uso no mercado. Tá. E ainda sobre o UltraSpar, há limites, pré-definições de dimensões e formatos? Isso a gente consegue sempre trabalhar de maneira até tailor-made junto com o usuário final, né? A gente sabe que da maneira com que tem sido feito o design hoje, as placas de pultrusão não são muito largas, tem aí de 210, 250 milímetros, até um pouco mais estreitas, né? Dependendo do tipo de design. E o comprimento a gente consegue fazer como qualquer outra peça de pultrusão. Então, se a pá tiver 100 metros e precisar de das placas de 100 metros, 110, 80, a gente não tem nenhum tipo de dificuldade em fazer isso. Existem as tecnologias, inclusive, de enrolamento desse spar cap para melhorar no transporte e o logístico. Então, hoje, por maneira com que as pás têm sido feitas, esse design, não temos nenhum tipo de limitação. Temos, na verdade, a capacidade de produzir de uma maneira especial, né, tailor-made, para o uso do cliente. Ok. Em relação à fibra H3, você mencionou a possibilidade de substituição do carbono, da fibra de carbono. Sim. Onde está a questão da quantidade de material, né, que seria substituída, e custo? Certo. Qual que é o
o grande leverage, né, ou o ponto de inflexão, o ponto de equilíbrio para o uso entre carbono e vidro. É uma razão simples entre módulo por custo, né? Então, quando começa a valer a pena usar mais vidro versus o carbono, é quando a gente consegue ter excelente relação módulo e custo. Então, isso pensando não somente no Spark Up ou na fibra em si, mas pensando no custo total aí da pá e do design. Então, quando a gente começa a ir para vidros de cada vez mais alto módulo, a gente consegue fechar mais o gap dessa diferença do carbono para o vidro, e como o nosso custo é muito menor, essa razão começa a jogar a favor de reforços de fibra de vidro. Óbvio que quando a gente, mesmo usando essas fibras de excelente e altíssimo módulo, como no caso do H3, no final do dia o peso de uma pá com H3 ainda vai ser maior do que uma pá se fosse feita com 100% de carbono. Então a grande diferença está no custo e na robustez, na facilidade de se usar um produto de vidro, né? Só para dar como um exemplo rápido, cada vez que você tem mais carbono numa pá, você tem que gastar cada vez mais com proteção a raios, né? Proteção de para-raio, aos choques elétricos, porque o carbono é extremamente condutivo. Coisa que com o uso da fibra de vidro já é mais fácil de se controlar e se torna um produto mais robusto, né, podendo durar aí os 25 anos sem problema. Muito bom. Outras perguntas eu vou encaminhar para vocês por e-mail. Eu fiquei muito contente de ouvir a Owens falando de economia circular. Quero propor aí uma entrevista com vocês para a gente falar especificamente disso. Acho que o mercado de composites precisa abordar um pouquinho mais essa questão e contar, né, para os clientes, para as indústrias usuárias em geral, tudo que já está sendo feito. Então, vai aqui a minha proposta para que nas próximas semanas a gente aborde numa matéria exclusiva essa questão da economia circular. Parabéns. Será um prazer. É ótimo. Então, parabéns por todas as iniciativas da Owens, pela palestra de vocês, Bruno e Rafael, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Simone. Obrigada. Obrigada. Parabéns pelo evento. Um abraço a todos. Obrigada. Um abraço. Tchau, tchau.